Amém, amados? Deus nos chama para lutar, por nossa família. Lutar pelas pessoas que nós amamos. E isso tem sido negligenciado pela nossa sociedade. Amados, o tema dessa mensagem o tema da mensagem que ardeu no meu coração é palavra de salvação. Palavra de salvação. Eu quero, neste mesmo espírito, pedir que os amados abram a sua Bíblia em Atos 11. Vamos ler o versículo 14. Amém? Atos, capítulo 11, versículo 14. Não parar de orar. Amém, Deus. Glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Amém, todos acharam? Aleluias. Atos, capítulo 11, versículo 14 diz: O qual te dirá palavras pelas quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Vou repetir. O qual te dirá palavras pelas quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Amém? Vamos orar? Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela palavra, ó Deus, e pelo louvor e pela oportunidade que o Senhor nos concede nessa noite de adorar o Senhor, de glorificar, ó Pai, o teu nome, de exaltar o Senhor. Ó Pai, nós agradecemos, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito através de nós, por meio dessa igreja. Ó Deus, nós pedimos a tua misericórdia, a tua graça, para que o Senhor possa, ó Deus, transformar a nossa vida, para gerar, ó Pai, em nós mudança, transformação, renovo, um avivamento neste lugar. Que nessa noite, ó Pai, a tua presença, como ela é real, ó Pai, em nossa vida, ó Deus, que o teu Espírito Santo possa ficar à vontade, ó Pai, para, ó Deus, trabalhar em nossa vida conforme o teu querer. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, blinda a nossa mente, nos ajude a colocar essa armadura que Paulo, ó Pai, nos incentivou, escrevendo em Efésios 6:10, porque ele entendia que há momentos ruins na vida, há momentos alegres, há momentos felizes, mas há momentos difíceis. Precisamos entender, ó Pai, precisamos dessa armadura que vem do Senhor sobre as nossas vidas. Nós, ó Pai, queremos abrir o nosso coração nessa noite, para que a Tua palavra entre e faça morada. Assim eu oro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A igreja pode se assentar. Amém? Bom, Atos 11, 14. Imagine que a palavra deixa bem claro, que existe uma palavra de salvação para a nossa vida e para a vida da nossa família. Existe uma palavra de salvação. Esse é o contexto. Atos 11, 14 diz: O qual te dirá palavras pelas quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Amados, eu já vivi na minha juventude e na minha infância, e eu tinha momentos na qual eu brincava com os meus colegas na procura de um tesouro. Eu buscava tesouros, sabe? É tão interessante a respeito do tesouro, dessa questão do tesouro, que eu fui com a minha filha para a praia no ano passado, se não me falha a memória, ou talvez esse ano, acho que o ano passado. E minha filha, ela começou a brincar com essa questão do tesouro. Vou achar tesouro. E começou a cavar na areia da praia lá para achar tesouro. E ela brincava e dizia que ela era pirata. Aí eu sou pirata e vou achar tesouro. Aí ela achou, queridos, uma pedra. Aquelas conchas, né? E ela deu um valor muito grande para aquilo. E eu me lembrei do meu período, quando eu também procurava tesouros. E o que eu achava em meio a essa procura? Achava pedras, achava brinquedos, e aquilo para mim tinha valor, mas todos nós sabemos que
pedra não tem valor, né? Financeiro, por exemplo. Pode ter um valor, talvez, para aquela criança. Mas aquela pedra não tinha valor para mim. E eu acredito que talvez você já brincou também disso. É muito difícil, muito raro não ver uma criança, uma pessoa, que na sua infância buscava tesouro, buscava algo. Nos Estados Unidos, em 2015, houve um grupo de pessoas que foram denominados caçadores de tesouro, que descobriram 350 moedas de ouro espanhola do século XVIII, que valiam 4 milhões e meio de dólares. Em 2015, se você pesquisar no Google, você vai ver que um grupo de pessoas no Mar Atlântico, no Oceano Atlântico, né, foram pesquisando e buscando esse tesouro e achou essa quantidade de valor, achou essa quantidade de dinheiro ali no mar, no Oceano Atlântico, né? E você vê em pesquisas que existe um grupo de pessoas ainda hoje procurando esse tesouro, procurando dinheiro, porque para muitas pessoas isso é algo rentável. Imagine você achar moedas equivalente a 4 milhões de dólares. 4 milhões de dólares, é muito dinheiro. 4 milhões e meio de dólares. 2015 está ali. Me parece, se não me falha a memória, que essas moedas espanholas, elas estavam mais de 300 anos perdidos. Então é muito dinheiro. E agora, porque esse grupo de pessoas em 2015 achou isso, fomentou essa busca no oceano, fomentou essa busca também nos lugares. Há pessoas que comentam que aqui em Minas Gerais, existe um grupo que também está cavando para achar tesouros, ouro. E eles não medem esforços para procurar, para achar este tesouro. Eles não medem esforços para tentar achar algo valioso. Assim também precisa ser a nossa vida com Deus. Assim também precisa ser a nossa vida em relação ao nosso Senhor. Nosso Senhor é um tesouro. A salvação da nossa família, a nossa salvação é um tesouro. Vale muito mais do que o dinheiro, vale muito mais do que o vil metal, vale muito mais do que o nosso alimento. A salvação da nossa família vale muito mais do que o dinheiro. A perdição da nossa família é algo terrível. Tanto aqui nessa terra como a próxima vida, né? Porque nós somos cristãos, nós aceitamos Jesus e nós entendemos que a nossa vida não termina aqui. E, infelizmente, existem algumas passagens na Bíblia que nos ensina que haverá perdição, que haverá morte para algumas pessoas. A Bíblia fala que as portas, a porta ela é estreita. Então, quando nós entendemos essas realidades, nós entendemos que há essa preciosidade, Deus coloca no nosso coração esse desejo, o mesmo desejo que tiveram essas pessoas que acharam essas moedas perdidas, né? Esse mesmo desejo começa a arder no nosso coração em busca dessa salvação, em busca desse entendimento. Bom, o contexto que nós lemos vai nos direcionar a um homem do primeiro século, um homem chamado Cornélio. Cornélio também desejava a salvação, desejava esse tesouro, a salvação para ele e para a sua família. Cornélio então buscou com todo o seu coração, com toda a sua força, essa salvação. Buscou com toda a sua força esse tesouro que é tão precioso e que a humanidade precisa entender e precisa buscar. Nós cristãos não podemos perder este calor. Está um frio violento, né, esses dias. A gente que é motoqueiro aí, né, a gente passa um aperto terrível, principalmente na madrugada. Eu saio 7 horas,
Meu irmão sai 6 horas, 5h30. Me parece que nesses últimos dias, o tempo foi, né, se não me engano, 6 graus, eu acho. 6 a 5 graus, aqui onde a gente mora, né? Para quem anda de moto, os especialistas dizem que a gente tem que multiplicar, dobrar, em alguns casos, triplicar, dependendo da velocidade da moto. Isto é, se faz 5 graus, então para aquela pessoa que está andando de moto, a sensação térmica é -5, ou daí para lá. Então, queridos, eu usei luvas, usei uma luva, usei 2 luvas, e andando devagarzinho, e queridos, cheguei no meu trabalho com as mãos ardendo, com os dedos ardendo, eu não estava conseguindo, toda hora eu abaixava a mão, e o frio, Deus fala desse frio lá em Apocalipse, sabe? Nós como igreja, nós precisamos ser avivados, porque o frio nos incomoda, não incomoda? Me incomodou, aquele frio me incomodou. Agora imagine Deus em relação a esse frio, a esse coração gelado, a essa falta de busca nossa em relação a Deus. Por isso que eu comecei o sermão falando que nós precisamos entender que Deus é um tesouro e precisamos ser avivados. O que é avivado? Chama, ardendo, um calor. A nossa vida cristã, a nossa vida em relação ao Evangelho, precisa ser ativa. Precisamos ser ativos em busca desse Deus. Precisamos ser como como o salmista diz, que uma ave, né, ansiava por água. Precisamos arder por nosso Deus. Por isso eu comecei falando desse tesouro. Agora o Cornélio, ele também tinha esse desejo. Acredito que o coração dele ardia para entender a respeito da salvação. Então ele orava, a palavra fala que ele buscou entender, buscou a salvação da sua família, buscou a salvação da sua vida e daqueles que ele conhece, orando e ajudando pessoas. Esse é o contexto do primeiro século ali de Atos que nós estamos lendo. Esse homem buscou de todas as suas forças, né, orando, encontrar salvação para a família dele. Queridos, precisamos ativar, precisamos ser ativos e avivados em busca da salvação da nossa família. Há pessoas que até já desistiram. Há cristão que já desistiu de buscar a salvação para a sua família. Nós estamos no mês de maio, e no mês de maio é o mês que eu venho falando, que é o mês da família. E quantas pessoas já desistiram de falar de Deus para determinadas pessoas? Porque determinadas pessoas são difíceis demais. Existem pessoas que você já pensou assim, eu já falei diversas vezes o Evangelho, eu já preguei o Evangelho, eu falo com essa pessoa, eu falo com meu irmão, com meu tio, fulano de tal, que Deus é a salvação, mas ele não me escuta, eu desisto. Mas Deus nessa noite, Ele chama a atenção nossa para este avivamento, para continuarmos insistindo em busca dessa salvação. Cornélio clamava, Cornélio orava a Deus, falava: Deus, salva a minha família, Deus salva os meus, Deus salva os meus amigos, os meus conhecidos. Queridos, eu quero deixar para a igreja nessa noite um entendimento que é impossível viver um evangelho, é impossível viver uma vida com Deus sem oração, é impossível um avivamento sem oração, é impossível Deus ativar em nosso coração esse calor sem oração. Agora eu sei que a oração é muito difícil, nesse frio então, até o frio incomoda, né? Até o frio em determinadas pessoas tem dificuldade para orar. Tem pessoas que no frio falam assim: eu vou orar, nossa, mas está muito frio. Quer ver uma coisa que a gente não pode... Quer ver uma coisa que me pegou essa semana passada? Eu falei: nossa, está muito frio. Então eu vou acordar cedo e vou orar a Deus, né? Aí eu coloquei 5 horas o despertador para acordar,
para levantar. Aí deu 5 horas. Aí eu falei, nossa, eu não vou levantar não, está muito frio. Eu vou orar na minha cama, debaixo do meu cobertor. Aí despertou 5 horas. Falei, Deus, abençoa, meu Deus. Abençoa, Jesus. E comecei, Deus, Tu és muito Deus. E dormi. Eu acordei orando de novo. Deus, e eu falei, Deus, e assim. Aí dormi de novo. Aí acordei de novo, Deus, mas e Deus, e falava só Deus. Só Deus. Queridos, algo que eu gostaria de ensinar para os amados irmãos, a gente precisa colocar forças para orar. Não tem jeito de você orar no conforto da sua cama, debaixo do seu edredom, porque vai acabar que você vai dormir. Oração precisa de hábito. Oração precisa de um esforço. Cornélio, eu acredito, usava de esforço para orar. Nós não fazemos esforço para nos alimentar? Eu não posso dizer para os amados irmãos na igreja, eu não posso pregar aqui e dizer que a oração é uma obrigação. Fica muito ruim aos nossos ouvidos, né? Dizer para nós mesmos e pregar que a oração é uma obrigação. Estar na igreja não pode vir também com aquele sentido de obrigação. Mas isso não significa que a gente não precise de fazer aquilo. Por exemplo, nós não temos obrigação de almoçar, nós não temos obrigação de jantar, nós não temos obrigação de lanchar, não é isso? Nem de tomar um café. Mas nós tomamos. Nós comemos porque nós entendemos que a falta do alimento vai fazer com que nos gere prejuízo para a nossa saúde física. A oração é a mesma coisa, tem o mesmo sentido. O deixar de nos alimentar nos leva à morte. A oração é um alimento. A oração nos leva a ter esse avivamento, esse calor, e a nossa vida espiritual caminha no sentido horizontal, mas precisamos ter esse contato com a oração. A oração é um tema que não sai da boca dos pastores, não sai da boca daqueles que ministram a palavra, porque é algo que precisa estar ativo na igreja, e a gente sabe as dificuldades que a questão da oração, a questão da leitura da palavra, a questão do jejum. Cornélio, ele alcançou a resposta que a gente leu por meio da oração. A palavra fala que ele orava e ajudava as pessoas. Então, primeiro, a igreja precisa orar. E eu profetizo na sua vida energia para orar. Eu profetizo na sua vida estratégia para orar. Eu profetizo na sua vida motivação. As mesmas sensações que Jesus teve, eu profetizo na sua vida, para você começar a ampliar o seu tempo de oração. Se você orava 10 minutos, peça ao Senhor, eu peço ao Senhor nessa noite que você ore 20. Se você orava 20, eu peço ao Senhor que você ore 30 minutos. Se você orava 1 hora, eu peço ao Senhor que você comece a orar 1h30, e assim vai, porque não é demais a oração. A oração, queridos, é algo que nós precisamos forçar para fazer, criar hábitos. Eu indico para aquelas pessoas que têm dificuldade de orar, indico que elas criem um hábito, um mesmo horário para orar, aquele mesmo horário. Mesmo que não saia uma palavra da sua boca, mantenha aquele horário, mantenha aquele lugar, mantenha o foco em oração, pedindo a Deus, clamor, clame, peça a Deus misericórdia. Então, queridos, Cornélio entendia isso, Cornélio compreendia isso, então Cornélio investiu na oração, e foi respondido. Cornélio também, em busca da salvação da sua família, ele entendeu por meio dos livros, talvez, por meio de alguma revelação, a palavra não nos deixa bem clara, mas ele entendeu que Deus é amor,
e que Deus deseja fazer o bem a todos aqueles que vivem nessa terra. Esse é o entendimento de Cornélio, mesmo não conhecendo talvez a palavra, mesmo não conhecendo Jesus. O que Cornélio faz? Cornélio começa a ajudar. Princípios básicos para você receber a resposta de Deus. Princípio básico que Cornélio fez e Deus respondeu a ele: oração e ajudar o próximo. Cornélio começou então a investir em ajudar as pessoas que estavam ao redor dele. Terça-feira passada, nessa terça-feira, eu tive a oportunidade de ajudar uma pessoa na rua. Um pai de família que me parou e clamou por misericórdia, porque, de acordo com ele, faltava leite na casa dele. Nos anos anteriores, eu me deparei com essa reflexão, com cristãos, com amados amigos, irmãos que eu conheço a respeito do cristianismo, a respeito do ajudar. E uma certa pessoa falou: eu não ajudo de forma alguma. Por que eu não ajudo? Eu não ajudo porque eu não sei o que aquela pessoa vai fazer com o que eu dou para ela. E eu comecei a orar a Deus e tentar explicar àquela pessoa o princípio dessa questão do ajudar na Bíblia. Queridos, nós não ajudamos somente no foco de dar um benefício àquela pessoa. Não é isso a questão do ajudar. Quando nós ajudamos, quando nós fazemos algo, nós cumprimos um princípio para glorificar a Deus. O princípio de ajudar o nosso semelhante não é somente a questão de fazer algo para alguém, ou que alguém está precisando. Não tem o foco maior. O foco maior é a glorificação, é a honra do nome de Deus. Por isso Deus se revelou a Cornélio, porque Cornélio entendia este princípio, entendia o princípio da oração e entendia o princípio da ajuda. Tem gente que talvez você está aqui e talvez você tenha esse entendimento: eu só ajudo aquela pessoa que precisa. Eu só ajudo aquela pessoa que tem extrema necessidade. E aí, querido, você cai num erro. Porque a palavra fala que nós não vamos conhecer nunca o coração do ser humano. Então, o que eu digo com isso? O que eu quero motivar a amada igreja nesse sentido? É que você não precisa saber para você ter um coração aberto para ajudar aquela pessoa. Você não precisa saber quais as necessidades daquela pessoa para ajudar, ou para compartilhar algo com ela. Vocês estão entendendo, amada igreja? Você não precisa... Olha algo interessante. O seu patrão, aqueles que trabalham, aquela pessoa que paga o seu salário, ela tem uma condição maior que você, correto? Ou você pelo menos acredita que tem uma condição melhor que você. Isso não significa que você não pode dar um presente para ele. Está entendendo? Imagine você dar um dinheiro para o patrão, aquele dinheiro que ele te deu, você dá para ele. E honrar a Deus, e honrar e glorificar a Deus. Ou seja, aquele amigo que tem mais dinheiro que você, ou que tem um carro, uma condição maior que você, e você fala assim: eu não dou presente para essa pessoa. Por que eu não dou presente para essa pessoa? Porque ela tem condições maiores e melhores do que eu. O princípio que o Espírito Santo está querendo trabalhar na sua vida é que você não precisa avaliar essas coisas, não precisa se preocupar. Claro que Deus ele nos ensina a ter sabedoria naquilo que a gente faz, é óbvio. Você não vai dar, por exemplo, dinheiro para uma pessoa que você está percebendo ali que vai usar aquele dinheiro para usar droga ou beber, por exemplo. Mas Deus está nos chamando para ter um coração aberto, um coração generoso. Sabe quando você está naquela igreja imensa, e aquela igreja, o pastor tem o melhor carro, a S10, e a igreja tem ar-condicionado, e você entra naquela igreja e faz parte daquela membresia, e você olha para o pastor e olha para condições e fala: esse grupo de pessoas não tem necessidade do meu dízimo. Esse grupo, essa igreja, esse pastor não tem necessidade, porque ele não entrega alimento, tudo vai para ele. Sabe esse pensamento? Esse pensamento fere a nossa vida.
Esse pensamento nos prejudica. O pensamento, queridos, eu não entrego o meu dízimo pautado naquilo que o pastor vai realizar, naquilo que as pessoas vão fazer. Eu entrego entendendo o princípio, aquilo que Deus me ensinou. Eu tenho o dízimo para mim como um princípio que me ajuda a desenvolver uma vida financeira saudável. O dízimo para mim é algo que Deus me ensinou e tem me ensinado e falado assim: Leandro, entrega. Leandro, 10%. Agora, Leandro, 10% também. Você precisa aprender a organizar a sua vida financeira. Tenha 10%, guarde os 10%. Gaste de uma forma inteligente e sábia. Sabe, o dízimo, todo o princípio, todo o ensino de Deus para a nossa vida tem algo profundo. Quando nós entregamos o dízimo, quando nós temos um coração aberto, queridos, Deus prospera, e eu estou falando de dinheiro. Deus nos faz prosperar. Não é questão do, eu vou entregar o dízimo e Deus vai me dar o dobro, não é isso. Deus te dá uma mentalidade diferente para mexer com dinheiro. Deus te ensina a não gastar demais. Você controla a sua vida financeira. Você controla, você sabe, por exemplo, eu tenho que entregar o meu dízimo a Deus. Nossa, meu coração arde, eu não vou gastar tanto. Aí você, eu preciso também controlar, o Espírito Santo começa a ensinar, eu preciso controlar, porque do contrário, a vida financeira, a minha família vai passar fome. Eu tenho que pagar luz, eu tenho que pagar água. Você começa a se organizar, o Espírito Santo começa a te ensinar. Então o princípio de um coração grato, um princípio de um coração aberto, ensinou Cornélio dessa forma. Deus respondeu a Cornélio, a partir do momento que ele orou, a partir do momento que ele se entregou, abriu o seu coração para ser um homem grato. Aí Deus fala em Atos, olha o que nós lemos, Deus revela para ele. Aí o que a palavra diz? A palavra diz, esse homem então orava, e esse homem ajudava as pessoas. Esse princípio é muito básico, esse princípio é interessante para a nossa vida. Ele faz essas duas coisas. Aí o que acontece no pedido de salvação para a sua família? Um anjo aparece para Cornélio. Olha o que a palavra fala. A palavra fala que Deus respondeu às orações de Cornélio. Um anjo, me falha a memória, não sei se é anjo, eu sei que um anjo apareceu a Pedro. Eu acredito que o anjo, me falha a memória, apareceu para Cornélio. Mas a grande questão é que Deus respondeu às orações e um coração aberto de Cornélio para a questão da salvação e falou, existe uma palavra de salvação. É um anjo mesmo, estou lembrando que é um anjo mesmo, porque me veio uma pergunta, por que aquele anjo não explicou para Cornélio quem era Jesus? Olha que coisa interessante. Olha como é que Deus faz as coisas de uma forma extraordinária. Deus fala assim, tem uma palavra de salvação. Existe uma palavra de salvação para a sua família, Cornélio. Nessa noite existe uma palavra de salvação para a sua família. Existe uma palavra de salvação para aqueles que você ama. Cornélio orou, Cornélio abriu seu coração para abençoar, dava esmolas, ajudava as pessoas, e Deus respondeu a esse ato. E Deus falou a Cornélio, Cornélio, existe uma palavra de salvação para você e para a sua família. Existe uma palavra de salvação. Aí, o que Deus fala para Cornélio? Cornélio, vai até a casa de Pedro, pois esse homem vai testemunhar, vai te explicar quem é a porta da salvação, quem é o verbo da salvação, quem é aquele que vai gerar salvação para você e para a sua família. Cornélio então chama os seus amigos, convida todas as pessoas para estarem na sua casa. Cornélio convida os seus servos e fala, vão até a casa desse homem chamado Pedro. Chegando lá, fala com ele que um anjo falou para mim, que ele revelaria a palavra de salvação para a minha vida e para a minha família. Cornélio então envia esse servo vai, e neste período o Cornélio começa a convidar todas as pessoas ao seu lado, algo que eu aprendo,
E algo que eu deixo para a igreja nessa noite, lição. A salvação que eu estou apresentando aos amados irmãos, que vem de Deus para a nossa vida, não é somente para a nossa vida, não é somente para a nossa família, mas é também para os nossos amigos, é também para os nossos conhecidos. Eu acredito que Cornélio chamou vizinhos, Cornélio chamou pessoas que ele trabalhava junto, Cornélio chamou todas aquelas pessoas que ele conhecia, porque ele entendia que aquela salvação não era somente para ele. A igreja precisa levar essa salvação também para aqueles que estão ao nosso redor, para os nossos vizinhos, para aqueles que nós conhecemos, para a nossa família. A salvação não é somente nossa. Cornélio então convida, e eu imagino aquela festa, porque Cornélio tinha uma expectativa. Cornélio acreditava assim: vai vir um homem e vai trazer uma palavra de salvação. Agora imagina você sendo Cornélio. Imagine Cornélio pensando: que palavra de salvação? Será que é uma única chave? Será que é uma reza? Será que é uma ação? Será que é um hino? Será que é uma música? Que palavra de salvação é essa? Aí os servos chama Pedro, e Pedro chega até na casa de Cornélio, e eu convido você, queridos, a abrir a sua Bíblia em Atos 10, a partir do versículo 36, e eu estou terminando, porque eu não vou passar dos meus 30 minutos. Melhor, já passei dos meus 30 minutos. Mas eu preciso apresentar para vocês a palavra de salvação. Deus, observe, resumo do sermão. Cornélio orou, Cornélio abriu seu coração para ajudar as pessoas, e Deus revelou a Cornélio a palavra de salvação por intermédio de um homem que testemunhou algo. Esse homem é Pedro. A palavra em Atos 10, acompanha comigo em nome de Jesus Cristo, a partir do versículo 36 diz, agora é Pedro apresentando a palavra de salvação. Deus enviou a palavra, olha Pedro explicando para Cornélio. Cornélio, Deus enviou a palavra aos filhos de Israel, pregando a paz por Jesus Cristo. Ele é o Senhor de todos. Olha como é que começa a palavra de salvação. Pedro começa a apresentar a Jesus, apresentar que a salvação primeiro veio para o povo de Israel. Essa salvação veio em meio à paz, em meio à guerra, mas explicando a respeito da paz, por intermédio de Jesus Cristo. Pedro começa a falar: Jesus Cristo é o Senhor de todos. Olha a palavra de salvação para a sua família, olha a palavra de salvação para a minha família, olha a palavra de salvação para os nossos amigos e conhecidos. Deus enviou Jesus primeiro para Israel, paz por Jesus Cristo, Ele é o Senhor. 37, esta palavra que eu digo, vós sabeis, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Olha a palavra de salvação de Pedro para Cornélio, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e com poder. Então Jesus é Senhor, Jesus é a própria paz, e agora Jesus é ungido pelo Espírito Santo e dando a Ele autoridade, poder. Esse Jesus, que é o nosso Salvador, Ele esteve andando e fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com Jesus. Então Pedro está apresentando essa palavra de salvação para Cornélio,
E Cornélio até então achava que era uma mensagem, achava que era, por exemplo, um hino, achava, por exemplo, que era uma palavra, uma rima ou uma reza, mas não. Pedro começa a dizer para Cornélio a salvação da sua família, a salvação para a sua vida, a salvação para os seus amigos. Essa salvação, ela trouxe a paz. Essa salvação, ela foi ungida pelo Espírito Santo. Essa salvação, ela tem todo o poder, a autoridade. Essa salvação, ela andou na terra, curando. Essa salvação andou curando. Essa salvação trouxe paz aos oprimidos. Trouxe graça. E ele continuou no versículo 39. E nós somos testemunhas de todas as coisas que ele fez, tanto na terra dos judeus como em Jerusalém, a qual mataram, pendurando-o em um madeiro. Olha o que Pedro está ensinando para Cornélio. Cornélio, a sua salvação foi pendurada num madeiro. A sua salvação foi colocada. Bom, essa salvação trouxe paz, essa salvação trouxe cura. E aí veio as autoridades e pendurou essa sua salvação no madeiro. Pendurou no madeiro. E o versículo 40 diz: a esse Deus ressuscitou ao terceiro dia e o manifestou abertamente. Então, Cornélio, essa salvação foi pendurada no madeiro. Mas essa salvação, no terceiro dia, ela ressuscitou. Cornélio, não a todo o povo, mas às testemunhas escolhidos antes por Deus, a nós que comemos e bebemos. Aí Pedro fala, Deus revelou a nós, Deus revelou a alguns, não foram a todos. Essa sua salvação, este homem, este verbo, ele foi pendurado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele, Deus, essa salvação, Jesus, nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi ordenado para ser juiz dos vivos e dos mortos. E ele termina a palavra de salvação para Cornélio. A este dão testemunho todos os profetas, que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, receba remissão dos pecados. Queridos, a partir dessa pregação, não foi uma pregação tão imensa. Pedro testemunhou Jesus, porque tem gente que fala assim, nossa, mas como é que será a minha palavra? Como é que eu vou apresentar essa salvação para os meus amigos? Simples, você apresenta Jesus Cristo, aquele que trouxe paz, aquele que foi revelado aos judeus. Deus escolheu Jesus Cristo. Deus é o próprio Jesus Cristo que veio na terra para salvar as nossas vidas, para salvar a nossa família. Foi colocado no madeiro, crucificado, padeceu, sofreu, mas ressuscitou no terceiro dia. Ressuscitou no terceiro dia e trouxe salvação. A partir dessa pregação, a partir dessa palavra, a palavra vai falar que todos aqueles que estavam com Cornélio foram batizados. Começaram, talvez, falar em línguas. Foram avivados, foram ativados. Muitas das vezes a gente tenta apresentar a salvação, que é Jesus Cristo, para aqueles que a gente ama, de uma forma muito rebuscada, de uma forma extraordinária, de uma forma muito científica. Mas não. O nosso Deus, Ele nos chamou para pregar, para testemunhar a respeito de uma forma simples, palavra. Jesus Cristo é a salvação. Jesus Cristo é a pessoa, é o Deus que nós precisamos apresentar para a nossa sociedade, para a nossa família. Amém, igreja? Vamos ficar de pé? Jesus Cristo é a salvação que precisamos apresentar para a nossa família, para os nossos amigos, para todos aqueles que nós conhecemos. Amém? Jesus Cristo te salvou. Jesus Cristo me salvou. E quer salvar todos aqueles que estão, todos aqueles que nós conhecemos, todos aqueles que estão ao nosso redor.
Então apresente e pregue Jesus Cristo. Essa é a palavra de salvação que Deus apresentou a Cornélio por meio de Pedro e que Deus espera que nós apresentemos às pessoas que estão ao nosso redor. Feche os seus olhos que eu quero orar por você. Deus, nós te louvamos por essa palavra de salvação. E a palavra de salvação é o Senhor Jesus. É o Verbo que se fez carne. É o próprio amor, é o próprio poder, é a própria sabedoria, é o próprio Deus. Jesus, Tu és a nossa salvação e nós reconhecemos, e eu acredito que nós somos, eu tenho fé e sei que nós somos salvos. E quero, ó Pai, do fundo do coração apresentar essa salvação àqueles que eu conheço, àqueles que estão ao meu redor, não de uma forma rebuscada. Quero apresentar como Pedro apresentou. Jesus salva, Jesus viveu, Jesus curou, Jesus foi levantado no madeiro, e no terceiro dia Jesus ressuscitou, e Jesus quer salvar todo aquele que crê. Por isso, Jesus, nos ajude a apresentar essa palavra de salvação às pessoas que nós amamos, para que essas pessoas possam ser salvas, para que essas pessoas possam ser curadas e transformadas. Pai, eu quero também, ó Deus, apresentar os sonhos e projetos dessa igreja, ó Deus, aos pés do Senhor. Cura aqueles que estão enfermos, cura aqueles que precisam, ó Pai, do Senhor. Cura, ó Pai, aqueles que têm doenças que impedem, ó Pai, de trabalhar. Ó Deus, livra a Tua igreja, ó Deus, de gripar, de pegar Covid, de pegar alguma bactéria, algum vírus. Guarda a Tua igreja, aviva-nos, ó Pai, para orar, aviva-nos, ó Pai, para servir o Senhor com alegria, aviva-nos, Senhor Deus. Eu quero pedir, ó Pai, pela amada igreja, coloca os Teus anjos, gerando, ó Pai, projetos e saúde física e mental, nos dê energia, nos ajude a dormir com qualidade, nos ajude a nos relacionar com qualidade. Livra a Tua igreja, ó Pai, da droga, do vício. Livra a Tua igreja, ó Pai, da morte, do roubo. Livra a Tua igreja, ó Pai, do mal que existe ali fora. Nos dê essa energia para orar. E nos dê, ó Pai, esse desejo de ajudar as pessoas. Nos ajude a ser criativo, dar cesta básica, dar presente uns para os com os outros. Imagine, ó Pai, nos dê um coração grato, nos dê um coração aberto. Assim eu oro e abençoo a Tua igreja em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amados. Você pode aplaudir o Senhor Jesus Cristo? Aleluias. Aleluias. Que o nosso Deus continue nos abençoando e nos dando paz. Amém? Vou convidar o pastor para nos abençoar. Amém, meu irmão, minha irmã. Estenda suas mãos, vamos receber a bênção do Senhor nesse momento.